Olá! Dando sequência ao encontro anterior, hoje falaremos sobre o domínio cognitivo, afetivo e motor e a aula expositiva. Iniciaremos nosso estudo relembrando da taxonomia dos objetivos educacionais, também popularizada como taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais e foi resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada por Benjamin S. Bloom, na década de 1950. Podemos definir os objetivos educacionais como resultados que o educador espera alcançar por meio de uma ação educativa intencional e sistemática. Então, a classificação proposta por Bloom dividiu as possibilidades de aprendizagem em 3 grandes domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. As habilidades do domínio cognitivo tratam de conhecimentos, compreensão e o pensar sobre um problema de fato. O domínio cognitivo envolve 6 categorias: a memorização, a compreensão, a aplicação, a análise e a síntese, que é a combinação conjunta de certo número de elementos para formar um todo coerente. E nós temos também a avaliação, que é o julgamento acerca do valor do material e dos métodos para propósitos determinados. Essa categoria constitui uma das mais importantes na questão do domínio cognitivo. O domínio afetivo envolve 5 categorias: a receptividade, então, na verdade, tomar a consciência do fato de prestar atenção ao mesmo. Então, você tem que ter a receptividade. A resposta, que é a reação a esse fato. A valorização, que é o reconhecimento do valor de uma coisa. A organização, que é a organização dos valores no sistema. E a caracterização por um valor ou complexo de valores. O domínio psicomotor. O domínio psicomotor, na hierarquia de Bloom, trata das habilidades relacionadas com manipular ferramentas ou objetos. Bloom não criou itens para esse domínio. Outros autores o fizeram e fizeram propostas: percepção, a resposta, a condução, automatismos, respostas complexas, adaptação e organização. Libânio afirma que os objetivos de ensino são importantes no trabalho docente, pois o fato de que a prática educativa é socialmente determinada, respondendo às exigências e expectativas dos grupos e classes sociais existentes na sociedade. Então, a prática social, o trabalho do professor, o trabalho educativo atua no desenvolvimento individual e social dos indivíduos, proporcionando-lhes os meios e apropriação dos conhecimentos e experiências acumuladas pelas gerações anteriores, como requisito para a elaboração de conhecimentos vinculados a interesse da população majoritária da sociedade. Então, na verdade, a prática educativa do professor colabora para que os nossos alunos, nossos educandos, tenham conhecimentos para também reelaborar novos conhecimentos, construir novos meios para viver em sociedade. O caráter pedagógico da prática educativa está precisamente em explicar os fins e os meios que orientem tarefas da escola e do professor para aquela direção. Em resumo, podemos dizer que não há prática educativa sem objetivos. Então, nós vamos aqui colocar a questão da aula expositiva. E quando nós empregamos essa aula expositiva? A aula expositiva é a aula mais que vocês podem observar que o professor se utiliza, Então, na aula expositiva, o conteúdo pode ser desenvolvido a partir da colocação inicial de um problema. Nessa situação, é desejável que sejam examinadas variáveis levantadas alternativas de solução. Então, o professor pode começar a sua aula com um questionamento, para que o aluno possa estar tendo interesse na aula. Ele pode estar colocando um real problema, ouvindo também do seu aluno para que haja uma participação na construção desse conhecimento e no envolvimento da sua aula. Convém ressaltar que durante a aula, o professor poderá organizar esquemas, o professor pode estar escrevendo no quadro, pode estar levando ilustrações,
mesmo dentro da sua exposição oral, na aula colocada, geralmente usando todo um diálogo, ele também pode estar fazendo alguns esquemas para favorecer o entendimento do aluno, para que também possa ter reflexões, indagações, né? E também suscitar a possibilidade de uma construção do conhecimento também com a colaboração do aluno, que é o foco da sua aula. A aula expositiva é um método de ensino como outro qualquer, ou seja, com vantagens e limitações que requer cuidados para serem bem desenvolvidas. O professor apresenta e desenvolve um tema, analisa com os alunos, explica e dá as informações. E vale lembrar que na aula expositiva, o professor ele tem o foco do conhecimento que ele quer repassar para o aluno, mas também ele pode estar refletindo, fazendo uma reflexão com o seu aluno, podendo ter uma maior colaboração desse no andamento da sua aula. E quando nós empregamos essa aula expositiva? Considerando-se que o professor tem o seu estilo próprio de ensinar, o processo de ensino-aprendizagem deve ser levado em conta que diferentes alunos possuem estilos diversos de aprendizagem, o que na medida do possível deve ser respeitado. Nós temos aquele aluno que ele é muito mais receptivo à aula do professor, uma exposição oral, do que uma aula de construção coletiva no grupo. Então o professor tem que tomar cuidado para que respeite essas diferenças em sala de aula. O aluno pode estar rendendo muito mais uma aula expositiva do que um trabalho em grupo. Uma forma de procurar atender essas diferenças é variar os procedimentos de ensino, mantendo, no entanto, coerência com os seus objetivos. Tendo em vista tal situação, a aula expositiva parece ser de grande valia quando empregada adequadamente. Talvez possa afirmar que há grande probabilidade de sucesso ao desenvolver uma aula expositiva, dialogada, participativa com os objetivos de motivar os alunos para um tema específico, introduzir um novo assunto, como eu já coloquei, através de uma pergunta, de um problema, esclarecer conceitos ou princípios fundamentais do conteúdo em questão, dar uma contribuição apoiada em um trabalho pessoal de pesquisa ou na experiência profissional e em fontes, informações de difícil acesso ao aluno. Então o professor pesquisa e vai estar transmitindo esse conhecimento de forma dialogada, oralmente. Assim sendo, observa-se que a aula expositiva pode-se e deve ser utilizada em diversos momentos, de forma integrada com outros procedimentos. Entretanto, deve-se destacar que o domínio do conteúdo é o elemento fundamental que tornará viável o desenvolvimento deste e de qualquer procedimento de ensino, bem como o alcance dos objetivos propostos. Uma aula expositiva basicamente possui 3 etapas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E há diferentes modalidades para desenvolver uma aula expositiva. No entanto, é conveniente ressaltar que em qualquer uma das modalidades escolhidas, a organização lógica e sequencial deve ser respeitada. É recomendável que toda exposição tenha um fechamento. Para tal, o professor poderá ressaltar os pontos principais através de um resumo, ou um esquema, ou um gráfico, esclarecer aspectos que não tenham ficado devidamente claros. Então, na aula expositiva, é sempre importante o professor fazer um fechamento, e também ressaltar os pontos principais, se utilizando de um resumo, de um esquema e de um gráfico. Propor diferentes questionamentos e exemplificações a fim de possibilitar processos mentais mais elevados, como, por exemplo, aplicação e generalização de conhecimentos. Relacionar um novo assunto com conhecimentos já adquiridos anteriormente e outros que ainda serão trabalhados. Indicar bibliografias específicas. A partir dessas proposições, o professor terá a oportunidade de perceber o nível de compreensão pelos alunos, bem como sua participação durante a exposição. Muito bem, encerramos aqui esse nosso encontro. Aguardo vocês no próximo. Até breve!